Muito bom. Boa noite a todos os nossos caros alunos aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da nossa 33ª Semana de Engenharia, né, da Escola de Engenharia do Mackenzie. E hoje nós temos o prazer de receber dois palestrantes que vão falar sobre fundações. Ambos são formados na casa, ambos são mackenzistas, né? O engenheiro Frederico Falcone e o engenheiro Vanderlei Pérez. Então, eu vou apresentar o currículo dos dois, mas antes de mais nada, o Frederico, a gente costuma chamar por Fred, ele vai me desculpar aqui, mas tá? E o Vanderlei, sejam muito bem-vindos. Aí, obrigado por terem aceito aí o meu convite para participar da nossa semana de engenharia, tá? E uma boa palestra aí para vocês. Eu vou apresentar então o currículo dos dois aí. O engenheiro Frederico Fernando Falcone, ele é formado então, em engenharia civil pela Escola de Engenharia, né, do Mackenzie, em 1978. Ele é o atual vice-presidente da ABMS, que é a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, uma associação muito antiga da nossa área de solos e geotecnia, da qual também, vamos dizer, participo aí há muitos anos. O engenheiro Frederico recebeu o prêmio Manuel Rocha, concedido pela ABMS, nessa mesma associação, em 2014, por contribuições relevantes na área. Ele fez vários cursos de especialização na área de fundações, entre outros, o projeto de fundações por estacas, curso de geofísica aplicada à geologia de engenharia, rebaixamento de aquíferos, são todos itens, né, importantes para quem se dedica a essa área de fundações, principalmente. Ele é membro ativo na revisão de normas pela ABNT, tendo sido coordenador da última revisão da norma, da famosa norma de fundações, NBR 6122, Projeto de Execução de Fundações, cuja última revisão foi em 2019, há 2 anos atrás. E, além disso, o engenheiro Frederico trabalha na empresa dele há muitos anos, aí, né, desde recém-formado, sempre na área de fundações, e, além disso, ele é editor, co-editor e coautor de vários livros da nossa área de fundações de geotecnia, destacando-se dois deles aí, que a gente realmente da área tem um carinho especial por eles. Um é o Fundações, Teoria e Prática, que ele foi um dos editores pela editora Pini, em 1996, que a gente costuma brincar, que é a nossa Bíblia de Fundações, né? Já está agora na terceira revisão. E o outro é um livro chamado Solos do Litoral de São Paulo, que foi um congresso feito pela BMS em 1994. Então, engenheiro Frederico, seja muito bem-vindo aqui. Agora eu vou apresentar o currículo do engenheiro Vanderlei Pérez Júnior. Ele é engenheiro formado também em engenharia civil pela nossa Escola de Engenharia do Mackenzie, em 1996, por coincidências, aí é o ano do centenário da nossa escola. Lembre-se que agora nós estamos completando 125 anos, né? Como atividade profissional, ele é engenheiro geotécnico sênior da empresa ZF, Engenheiros Associados, desde 1996. Ele já tem uma série de publicações feitas na área, então vou citar alguns aqui para vocês. Estacas Raiz, no caso de ruptura, no Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos 2006, o COBRASEG. Estacas metálicas com seção variável a longa e profundidade, no quarto seminário de Engenharia Geotécnica do Rio Grande do Sul, 2007. Outra publicação, Prova de carta instrumentada de estacas metálicas, né, análise de critérios de desempenho, também nesse mesmo congresso 2007. Tem também uma publicação no Seminário de Engenharia e Fundações Especiais, que a gente chama de CEF, né, para os alunos saberem, CEF 6, em 2008, sobre estacas hélice contínua. Tem um artigo do mesmo congresso também sobre estacas pré-fabricadas de concreto armado. Eu estou procurando assim resumir para vocês terem uma ideia. Tem um outro artigo sobre estacas metálicas profundas, aí já no Cobranseg de 2008, que foi em Rio das Ostras, né? E tem também mais dois artigos de estacas metálicas em seção decrescente com profundidade, no quarto Congresso do Uso Brasileiro de Geotecnia, em 2008, em Coimbra, e estacas metálicas sujeitas
ação de atrito negativo no Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos Cobraseg em 2010. Então, engenheiro Vanderlei Pérez, seja muito bem-vindo aí à nossa Escola de Engenharia do Mackenzie. Então, agora, agradeço mais uma vez a vocês, vou passar a palavra de vocês. Bom, primeiro eu quero agradecer à Escola de Engenharia Mackenzie, da pessoa do professor Paulo, da professora Camila, o convite que me fizeram a mim e ao Vanderlei para participar da Semana de Engenharia da escola. É um convite que me honra muito e eu atendi com o maior prazer para que a gente pudesse estar aqui com vocês e apresentando um pouco daquilo que a gente faz no dia a dia da nossa área. De antemão, quero dizer para vocês, são todos alunos aí do Mackenzie, né, que aproveitem bastante a escola. Para mim, particularmente, foi uma das melhores épocas da minha vida. E eu tenho saudade da idade que eu tinha na época que estava aí no Mackenzie. É uma vida acadêmica muito gostosa, muito legal, e em que você faz amizades para o resto da vida. E que isso vai te ajudar a crescer profissionalmente, pessoalmente. Então, aproveitem bastante, que isso faz parte da vida e isso não volta. Então, fiquem sempre tendo lembrança. Eu lembro muito bem do BH, do HP, que a gente ia fazer as nossas aulas, e isso me dá uma saudade enorme. Mas vamos falar, eu vou começar a palestra, eu vou fazer uma breve apresentação do assunto, que depois o meu colega Vanderlei vai detalhar melhor para vocês. Então, eu vou dividir minha tela aqui, para vocês poderem ver o que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre esse prédio aqui, que situa-se na região oeste de São Paulo. É um prédio muito legal, foi feito por arquitetos americanos com uma ideia muito interessante. E hoje ele já é um ponto de referência aqui na cidade de São Paulo. Todo mundo que passa lá vê o prédio que eles chamam de torto, né? Mas, na verdade, o prédio não é torto. Ele foi feito com uma concepção que é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, esse prédio teve essa concepção, essa foi a ideia dos arquitetos. São duas formas que se aproximam e são como se duas pessoas estivessem se abraçando. E essa é a concepção do prédio, duas pessoas se abraçando, formando essa figura que vocês veem aí na tela. Então, o projeto, aqui vocês veem, tem vários ângulos, né? Como é que vocês enxergam o prédio. Então, uma vista frontal, uma vista lateral, e essa terceira vista aqui é o que chama mais atenção, que todo mundo olha e fala, esse prédio está torto, né? Ele foi, e não está torto, é um prédio bastante interessante, vocês vão ver depois de terminar essa palestra, quão difícil foi fazer essas fundações e como foi interessante chegar até lá. Então, esse é o esqueleto do prédio. Ele tem 6 subsolos, né? E tem 22 pavimentos que são 125 metros de altura, 22 pavimentos, até o heliponto, né? E 6 subsolos, com essa estrutura do jeito que vocês estão vendo aqui. Esses pilares aqui, os arquitetos chamavam de pilares árvores, porque eles são sempre... a ideia deles, quando fizeram esses pilares, foram galhos de árvores sustentando a estrutura. Então, nos 6 subsolos, que é onde nós não vamos nos ater à estrutura, que também é outro capítulo interessante, mas nós vamos nos ater à escavação e à fundação dessa obra. São 22 metros de escavação, com 6 subsolos, como eu já falei. O nível d'água está entre 3 e 4 metros de profundidade e tem até 5 metros de solo mole. Toda a parte superficial é constituída de solos moles. Nós vamos ver isso mais para frente. Um outro aspecto
interessante dessa obra é que ela fica ao lado da estação do metrô, né? Estação Pinheiros do metrô. Essa aqui, este em verde, é a obra, e isso aqui é a estação do metrô, que é profunda, e isso exigiu, como o Vanderlei vai mostrar mais à frente, uma série de... dificultou um pouco a escavação e tivemos uma série de alternativas para não influenciar no metrô e desviar também das paredes existentes da estação do metrô. Então, todos os tirantes, os chumbadores que foram colocados aí estavam prevendo o desviar dessa estação do metrô. Então, aqui está a Avenida Faria Lima, aqui é a Rua Teodoro Sampaio, e aqui tem prédios antigos da década de 40, eles estão destacados aqui, porque depois a gente vai mostrar que nós temos controle de recalque de toda essa área. Não tá indicado aqui, mas aqui onde eu estou mostrando, ó, esse aqui é o Mercado de Pinheiros, Mercado Municipal de Pinheiros, que é um lugar legal para ir, para conhecer, ou para comer, ou para comprar fruta, peixe, carne, que vale a pena você ir lá. É um passeio que vale a pena. E esse aqui, né, é o Largo da Batata, o famoso Largo da Batata que está aqui, né, que essa construção vai integrar toda essa área aqui. Eu acredito muito na valorização muito grande dessa área, né? Então, voltando aqui ao nosso projeto, estão aqui as dimensões do terreno. Ele tem 7.000 metros quadrados de área, quase um retângulo, um quadrado, né? Um pouquinho diferente, mas 91 por 89, mais ou menos essa área, que faz 7.000 metros quadrados de área construída. E essa aqui foi a campanha de sondagens. É evidente, não foi feita uma única campanha, começou-se com uma campanha de sondagens à percussão. Acho que nessa ocasião tinham, se não me engano, eram 18 furos de sondagem à percussão, depois foram complementadas com sondagens mistas, ou seja, percussão e rotativa, e depois mais sondagens mistas no entorno do core do prédio, que é essa região que está marcada aqui em azul. Então, as sondagens foram foram feitas bastante investigação geotécnica com base em sondagem. Aí cabe uma observação para todo mundo: aqui no Brasil se utiliza muito sondagem à percussão, né? Dos países do mundo, onde mais se utiliza a sondagem como elemento de referência para a elaboração de projetos de fundação. Mais recentemente está se usando um pouco de CPT ou CPTU, e também em alguns casos o CPT é o ensaio de Conic Penetration Test, e o DMT, que é o dilatômetro de Marquette, para medir deformações, tensões e deformações do solo, que é muito útil, porque a gente usa o SPT, que é um ensaio dinâmico para estabelecer correlações de parâmetros de resistência, correlações estáticas, né? Mas isso é outra coisa, um tema para outra palestra. Depois vocês podem perguntar isso para o professor Paulo, para a professora Camila, eles podem também ajudar vocês a entender um pouco isso. Mas aqui são as sondagens que nós fizemos. E aqui é uma sessão que a gente fez para mostrar o perfil do terreno. Então, aqui são os 22 metros de escavação, aqui as indicações de 4, 9, 16 metros, que mostram as sondagens. Então, aqui, argila orgânica muito mole aqui na parte superficial, né? Seguido de areia fina, tá vendo? Compacta, medianamente compacta. Tem outra camada de areia aqui. Então, essa aqui já é uma lente de areia. Depois tem uma argila dura, que é essa que está marcada aqui, e seguido do restante do solo residual, né, um silt arenoso bastante compacto, e depois aqui embaixo tem a rocha, tá? Então, o nível d'água está aqui a 3 metros de profundidade, ou seja, nós tínhamos que conter 18 metros de água. Eu não sei se já tiveram essa aula, mas empuxo hidrostático é muito maior que o empuxo de terra.
Então, aqui 18 metros de água para conter é bastante significativo, tá? E aqui está a parede de diafragma que foi colocada. Aqui cabe uma observação, que esse projeto, a primeira concepção dele, ele tinha mais subsolo, tá? Ele tinha mais um ou dois subsolos, mas a obra parou por questões financeiras e foi retomada 2 anos depois. Mas já se havia executado a parede de diafragma para 2 subsolos a mais. E depois só ficou com 6 subsolos. Quer dizer, só ficou... É bastante subsolo. Mas, mesmo assim, ainda tinha mais subsolos nessa obra. Então, está aqui a cota de fundo da parede diafragma, né? Vocês veem que em alguma região aqui, a gente tinha que atravessar a rocha ou embutir a parede diafragma na rocha. Então, essa é uma coisa que também houve necessidade de equipamentos especiais. E aqui está a estação do metrô, né, que ocupava essa área aqui, e aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, uma elevação da parede diafragma, mostrando aqui os painéis, né, painéis de 3,20, 2,80, aqui, e os tirantes aqui, são 1, 2, 3, 4, 5 níveis de tirante para alcançar esses 22 metros de profundidade da fundação. Então, isso aí foi o que os tirantes, vocês vão ver aqui no próximo slide, ele tem aqui, começava-se com um tirante de 60 toneladas, depois 3 níveis de tirante com 100 toneladas e o último nível de tirante com 120 toneladas. Mais uma observação aqui, é que cabe nessas obras, o tirante com 120 toneladas é o tirante que é o maior tirante que a gente costuma executar. É lógico que você pode fazer tirante de 150, 200 toneladas, mas para você instalar e principalmente carregar um macaco para fazer um teste com um tirante de 150 toneladas, você precisa de máquina para fazer isso. E um tirante de 120 toneladas, ainda o macaco, ainda dá para operar com pequenos equipamentos de pequeno porte. Então, a gente, os projetistas costumam usar no máximo 120 toneladas de tirante. Se precisar de mais tirante, você coloca dois níveis de 100, 2 níveis de 120. Mas para a prática de engenharia na cidade de São Paulo, em obras urbanas, a gente limita mais ou menos a 120 toneladas por tirante. E aqui está o método executivo, que a gente chama método descendente ou método direto. A gente chama de direto porque a gente vai escavando, então o primeiro nível de escavação está aqui, aí você executa o tirante, depois você vai para o segundo nível de escavação, executa outro nível de tirante, e assim sucessivamente, até chegar à cota final de escavação, com toda a terra, você tirou toda a terra da obra. O Vanderlei deve mostrar isso para vocês com fotos, ilustrando essa escavação, que é bastante difícil fazer uma escavação com 22 metros. Tinha 5 tombos que dava as máquinas que estavam lá e 5 níveis diferentes de retroescavadeiras. Então, essa obra foi assim, uma coisa que também vale a pena chamar a atenção, é que a gente fazia, os tirantes são feitos numa sequência horizontal, então, como se fosse o sentido horário de um relógio. Os tirantes estão sendo feitos à medida que, quando você chegou ao final, você começou no tirante 1, você deu a volta toda. Quando você chegar no tirante 1, novamente, já está tudo pronto para você ir para a segunda linha de tirante. E fazendo isso de um ciclo que a gente possa ter bastante produtividade na obra, né? E aqui que é esse detalhe, o sexto subsolo chegava aqui, vocês veem que aqui já é um solo altamente competente e já pegava a rocha aqui. Então, o que acontecia? Nós primeiros furávamos um solo na parte de solo com o clamshell, tá? Que chegava até onde era possível dessa ferramenta escavar. Depois que essa ferramenta não escavava mais, entrava-se com a hidrofresa, que furando a rocha alterada. Então, a hidrofresa fura a rocha alterada
e só fura rocha alterada. Em rocha sã, a produtividade dela é muito baixa, é coisa de 2 a 3 centímetros por hora, ou seja, não é competitivo e não é financeiramente adequado usar hidrofresa para furar rocha. Ela só fura rocha alterada, tá? Então, quando a rocha for sã, não coloca. E mais uma coisa que é importante também, esta ferramenta só pode entrar depois de uns 8 metros de escavação, porque a bomba dela fica aqui em cima. Então, ela tem que estar imersa para poder trabalhar, senão ela não trabalha. E aí está um detalhe aqui do prédio, né? Esse em vermelho são aonde há enrijecimento do prédio, as estruturas, mas olha aqui, os pilares, eles começavam assim, depois entortavam para cá e voltavam a entortar para o lado anterior. Esses ângulos eram em torno de 6 a 8 graus, dependendo aqui da posição aqui então, aqui era até o 6º andar, isso aqui aqui já é o 14º pavimento, que aí terminava os 22. Os pilares eram sempre inclinados, obedecendo isso daí. Então, os pilares principais eram pilares paredes e os pilares secundários estavam aqui. Os pilares parede é que davam a rigidez para essa estrutura. Aqui os pilares parede, que estão aqui olhando por baixo, né? E esse aqui são os pilares do restante da torre, tá? Os pilares principais da torre tinham cargas de 1.500 a 6.000 toneladas, e os demais pilares tinham carga de 2.000 a 3.000 toneladas. Né? É bastante significativa a carga. Isso aqui não é só para mostrar que isso daqui tem as cargas gravitacionais, que essa planilha aqui é o que a gente recebe, né? São esforços característicos que a gente recebe do projetista de estrutura para produzir o nosso projeto. Mas o que era importante para a gente, assim, em termos de recalque, são sempre as cargas gravitacionais, né? Que é o peso próprio, sobrecarga, e as cargas de empuxo, que são permanentes. Se você pegar isso tudo aqui, que é o core do prédio, nós tínhamos um total de quase 52.000 toneladas de carga nesses pilares. Tá? Aqui estão as cargas gravitacionais que a gente dimensionou ali e o empuxo. Esse foi um primeiro estudo que a gente fez, pegando só aquela sapata principal e fazendo estaca raiz, porque a solução era bastante complicada e fizemos uma solução em estaca raiz. Dava 163 estacas raiz para 170 toneladas nessa parte principal do prédio. Aqui é onde que as sapatas iam se apoiar, não, se apoiaram, aqui é o nível do subsolo, e essa coisa, vocês veem que é um solo extremamente competente aí, né? E aqui está os SPT daí para baixo. Você sabe, isso aqui, o 38/10, é tudo aqui, não chegou nem os primeiros 15 da sondagem, tá? Quando a sondagem chegava aqui, quando não conseguia passar, era o gneiss alterado, enfim, já era rocha. Mas esse material aqui é extremamente resistente, extremamente competente. Isso aqui são as sapatas principais, né, dos pilares principais, que estão aqui indicadas aqui para você, o que a gente fez. E essa sapata aqui é uma sapata, tem um detalhe um pouquinho melhor, que ela tem 18 por 41, tá? Vou vendo um corte aqui, como é que ela ficava. Na verdade, ela ficava... Aqui tinha uma viga, outra viga e mais uma viga aqui. Então, ela ficava desse jeito aqui. Uma viga aqui de 4 por... A base da sapata tinha 5,40 desse lado, 5,10 aqui, com uma altura de 3 metros essa viga, com altura total de 4 metros. Então, era uma viga de rigidez envolvendo todo o core do prédio. Tá? E essa aqui era a sapata, como é que ela ficou. Então, ela tinha altos e baixos e era um vazio central. Tá? Aqui. E esse daqui é um projeto, como é que ele ficou, né? Essas são as sapatas. Essas aqui são as sapatas principais e essas são dos pilares periféricos da torre. Isso aqui é que dá rigidez para o conjunto. Então, está aqui uma vista simplificada, essa azul, essa sapatinha, essa mais
cinza aqui, essa sapata maior do prédio. E aqui, para encerrar minha participação, consegui fazer dentro do tempo, mostrar que na periferia, fora do corpo do prédio, nós usamos uma tensão admissível no solo de 6 kg por centímetro quadrado, e esses pilares da torre, uma tensão admissível de 10 kgf por centímetro quadrado, ou 1 megapascal para essa torre aqui. Então, esse era o apanhado geral que eu queria mostrar para vocês, né, como a gente fez essa obra, e agora o meu colega, o Vanderlei Pérez Júnior, vai mostrar os detalhes todos da construção. Eu vou parar por aqui, agradeço mais uma vez, e depois a gente volta para discutir essas eventuais dúvidas que vocês tiverem. Obrigado, por enquanto. Boa noite a todos. Vocês estão visualizando aí? Sim. Sim. Bom, em primeiro lugar, vou fazer uma breve apresentação e uma breve introdução. Agradeço aí a toda a comissão, ao Paulo Afonso, a Camila, o convite de participar desse evento. Eu sou mackenzista desde 86. Entre final do primeiro grau, segundo grau e faculdade, foram 10 anos de Mackenzie. Então, é um lugar que a gente tem muito carinho, e é com muita satisfação que estou aqui podendo compartilhar um pouquinho da prática atual que a gente pratica atualmente em engenharia de fundações, né? E no ano em que se completa os 125 anos da Escola de Engenharia. Agradeço e estou muito feliz por estar aqui. Então, dando continuidade aqui à apresentação da obra, como o Fred comentou, é uma obra bastante complexa e situada aí numa região bastante densificada, né? Então, temos construções antigas, temos região de tráfego intenso, o metrô, uma plataforma do metrô muito próxima. Então, é uma obra cheia de desafios, eventos e dificuldades. Obviamente, a gente não vai conseguir contar todos os detalhes, mas a gente tentou resumir o que é de mais importante para poder mostrar para vocês as principais características desta obra. Então, retomando aqui, essa obra começou em 2011, num terreno situado ali na Zona Oeste, que era de propriedade ali da antiga Cooperativa Agrícola de Cotia. Então, ela faliu nos anos 90 e havia um prédio em construção que ficou abandonado, ficou um esqueleto, uma estrutura metálica, e depois foi vendido, e o primeiro projeto era um shopping com 7 subsolos, como a gente pode ver aqui à esquerda. Entre 2011 e 2012, toda a parede de diafragma foi executada, naquele sistema de clanchel e fresa, e também as 2 linhas de tirantes, que totalizavam aí em torno de 160 tirantes. Em setembro de 2012, por solicitação do cliente, a obra foi paralisada. Em 2013, ressurgiu um novo projeto de um edifício comercial, um subsolo a menos, 6 subsolos. Então, ela ficou paralisada, o projeto saiu, mas a obra não saiu. Então, nesse tempo todo, nós continuamos o acompanhamento, fazendo inspeções anuais dos tirantes, que eram provisórios, né? Então, inspeções visuais ou por amostragem, reprotensões, ensaios de reprotensões. Quando, finalmente, em janeiro de 2009, surgiu um novo projeto e a obra foi retomada. E nesse período aí de janeiro a julho, foram executados aí mais 590 tirantes, de 12 a 15 metros de escavação, totalizando aí em torno de 6 mil metros cúbicos, todas as fundações das sapatas e o travamento das lajes aí, das paredes com as lajes, né? Hoje o prédio está praticamente pronto, está sendo entregue. Então, voltando no tempo,
A primeira etapa foi a execução da parede de diafragma em 2011, em todo o perímetro da obra. Conforme o Fred comentou, no trecho em solo foi usado o clanchel, e no trecho em rocha houve a necessidade aí da utilização da fresa, né? Então, aqui está uma foto do equipamento da fresa. Basicamente, ela tem duas rodas de corte aqui na parte inferior, que rodam em sentidos contrários. Ela vai desmontando a rocha, e essa bomba aqui ela vai jogando para um desarenador. Tem um videozinho aqui para mostrar como funciona o sistema. Então, ela vai girando, os detritos vão sendo bombeados aqui para cima, né? Então, consegue-se furar, avançar em rocha branda, né? Dependendo da dureza da rocha, é muito difícil o avanço. Rocha sã é muito difícil. Então, os detritos da rocha sobem aqui através da bomba e são lançados aqui para uma extração de desarenação, né? Então, todos os fragmentos são separados e a lama retorna aí para a escavação, ela é reaproveitada. Aqui um detalhe das rodas de corte, né? Ela é cheia de bits de vidia, e no caso aqui a parede de diafragma tinha uma espessura de 80 centímetros. Para se ter uma ideia, um prédio normal de 2, 3 pavimentos, 2, 3 subsolos, a parede costuma ser de 40 centímetros. Então, realmente é uma obra bem atípica, né? Aqui está a sequência de perfuração da fresa, né? Então, a fresa normalmente se escava em painéis duplos. O painel 1 e 2, conforme mostrado aqui, mas deixa-se um espaço aqui para ser escavado posteriormente. Então, escava-se as laterais, depois o miolo, é realizada a concretagem e dá sequência aos painéis adjacentes, né? E sempre vamos ter um painel de fechamento, que é entre dois painéis já concretados. Esse painel aqui, nesse esquema, está em azul. Então, ele chega a cortar parte do concreto das lamelas já concretadas, dos painéis concretados. Então, a fresa tem essa vantagem, ela tira um pouquinho das laterais do concreto, que garante aí uma melhor estanqueidade na parede, né? Evita-se muito o problema de vazamento pelas juntas. Aqui um detalhe aí da armação dos painéis, né? Então, painel duplo, eram montadas duas gaiolas, né? Idênticas, desciam-se separadas pelo peso, pelo tamanho, né? Então, aqui eram compostas por 20 barras de 32 milímetros em cada face, mais 3 em cada lateral. Uma armação de 35 metros, que exigiu aí todo um planejamento para fazer esse içamento. E aqui a gente conseguiu mapear os trechos que foram furados em clanchel, em azul, e os trechos com a fresa, nessa cor ocre. E, indiretamente, conseguimos fazer aí um mapeamento aí do topo rochoso. Então, a gente observa aí que mais da metade foi utilizada aí a fresa para chegar na cota prevista, que era a cota necessária para garantir estabilidade e estanqueidade, né? Passando aqui para a execução dos tirantes e a escavação, o caminho crítico da obra tornou-se a execução da sapata principal, porque ela tinha um volume grande, uma escavação profunda, e que amarrava toda a obra. Então, deu-se prioridade à execução, à escavação e execução dos tirantes nas paredes que estavam mais próximas, que são essas destacadas aqui em vermelho. Aqui uma vista da obra quando foi paralisada em setembro de 2012. Haviam as duas linhas já executadas e toda a parede de diafragma executada, inclusive com viga de coroamento. Então, esse é um corte da situação que se tinha em 2012, né? O que está em verde são os tirantes que foram executados. E o primeiro passo foi fazer uma inspeção minuciosa de todos os tirantes que estavam lá. Apesar das inspeções anuais estarem sendo feitas,
Antes de se prosseguir com a escavação, foi necessário fazer uma inspeção minuciosa de um por um. E, por surpresa nossa, nos deparamos aí por muitos problemas, muitas patologias, né? Então, vazamentos de água desse tipo, placas com corrosão, cordoalhos com corrosão, algumas cordoalhas que se rompiam ao balançar ou puxar, saíam na mão. Então, o tirante aqui está totalmente comprometido, né? Nessas duas fotos a gente consegue observar. Então, muita corrosão, diminuição de seção e a ruptura aí de cordoalhas. Então, foi feito aí um plano de inspeção, tirante por tirante. Esse é um boletim que foi feito para se fazer o mapeamento, né? Listamos aqui todos os problemas que poderiam ter. E muitos deles, já visualmente, a gente já condenava, porque não tinham a mínima condição de se prosseguir com a escavação com os tirantes naquelas condições. Tirantes que estavam bons visualmente, a gente começou a ensaiar, repetir o ensaio de proteção por amostragem, em alguns casos. Mas no total de 180 tirantes, 90 foram condenados. Isso foi um fato que não estava previsto, mas que foi necessário. Então, foram colocados tirantes adicionais, um fato aí que gerou uma correria grande aí por conta da construtora, para não atrasar o avanço da escavação. Aqui nós já estamos em março de 2019, a escavação já estava sendo retomada. A parte central foi escavada primeiro para se chegar na sapata e poder executar a sapata principal. Aqui a execução dos tirantes adicionais, esse aqui no caso tinha 34 metros, então eles eram montados aqui em cima, debaixo dessa tenda azul, onde tinha bancada, e levados aí até o furo, né? Então, nesse caso aí, eram necessárias 13 pessoas para se levar o tirante até o furo. Então, realmente foi um trabalho duro. Aqui, em maio de 2019, a escavação na parte central já um pouco mais avançada, mas as laterais aqui também ainda executando os tirantes, né? Foi deixada uma berma de 6 metros de largura, taludes até o fundo da escavação. Aqui uma outra vista que a gente percebe a escavação na parte central sendo priorizada e, ao mesmo tempo, 3 equipamentos aqui executando os tirantes, né, nas outras paredes. Então, chegou-se a ter 6 equipamentos de execução de tirantes, a obra foi dividida em 3 empresas executoras para que se pudesse atender aí o prazo previsto. Em julho de 2019, já se conseguiu chegar na última, quinta e última linha em algumas paredes, né? Como a gente vê do lado esquerdo aqui. E uma grande preocupação aí que havia era a plataforma de acesso à estação do metrô, né? Então, estava bem próxima e havia preocupação dos tirantes não interferir com a estação. Aqui uma modelagem em 3D que dá para visualizar melhor. Aqui uma elevação onde a gente conseguiu locar os tirantes por baixo da estação do metrô. Aqui outra modelagem em 3D, visualizando os tirantes que tinham que passar por baixo da estação. Aqui dá para ter uma ideia do emaranhado de tirantes aqui, que tinha nessa região e não podia atingir a plataforma do metrô. E isso tudo foi estudado com muito detalhe, né, já em projeto. Então, a equipe de projeto da ZF, Maíra, Luciana e Renato, detalharam muito bem esse trecho. Então, os tirantes tinham inclinação vertical elevada para passar por baixo do acesso ao metrô.
mas também tinham inclinações horizontais, então relativamente grandes, de 15 a 25 graus. Isso é muito raro, um fato que obriga a se fazer placas específicas, né? Para cada tirante, havia uma placa feita sob medida, com a inclinação vertical e a inclinação horizontal. Essa foto aqui já são os tirantes executados, dá para ver bem a inclinação horizontal que foi dada neles, para poder não interferir com a estação do metrô e nem com os tirantes adjacentes que estavam na parede ortogonal. Em julho de 2019, outra foto de uma outra região que já se tinha chegado próximo ao final da escavação, a quinta linha. E essa foto aqui mostra a dinâmica da obra, né? Você tem 6 escavadeiras trabalhando em série, né? Para dar velocidade na escavação. Em paralelo, 2 máquinas de tirante, executando os tirantes que ficaram remanescentes. E também já tinham se chegado aí na escavação da sapata principal. Todos os tirantes foram ensaiados aí conforme a norma, né? Pouquíssimos foram reprovados. Quando era reprovado, era reinjetado e reensaiado. Mas todos foram ensaiados, todos foram verificados por nós, e só se avançava a escavação para a linha seguinte quando fazíamos a liberação. Aqui é uma vista 3D da sapata principal, como o Fred explicou. É um misto de radier com uma sapata corrida, mas foi uma solução que gerou muita economia de concreto nessa parte central. Aqui já se chegou na cota, próximo da cota de assentamento da sapata, né? Em relação ao subsolo, a cota do subsolo escavou-se mais 2 metros para chegar na cota de assentamento. Aqui ainda estava na escavação final, depois foi feita uma escavação manual para se acertar o terreno. Aqui um detalhe da armação da sapata, dessa gaiola, praticamente 2 metros de altura, 2,5 metros. E aqui o plano de concretagem, o projetista estrutural definiu aí regiões estratégicas, né, para se criar uma junta de concretagem, e basicamente foram divididos em 10 trechos. O volume de concreto total foi em torno de 1.300 metros cúbicos e aproximadamente 200 toneladas de aço. Aqui é uma vista da sapata já parcialmente concretada, e a execução dos tirantes ainda ocorria em paralelo. Aqui mais um trecho de sapata concretada, sapata principal. Em setembro de 2009, já se tinha praticamente metade da laje aí do quinto subsolo concretada. E em dezembro de 2009, as lajes do quinto ao primeiro pavimento, ao primeiro subsolo, já estavam concretadas na projeção da torre. A parte periférica ainda havia alguns tirantes para serem executados, mas a parte da torre já começava a subir. Nesse tipo de obra, como a gente teve uma escavação muito profunda numa região de um centro urbano, a parte de instrumentação geotécnica foi fundamental para a gente saber o que estava acontecendo e, eventualmente, tomar uma medida preventiva. Então, basicamente, na parte da obra, a instrumentação era composta por marcos superficiais, instalados ali a 20, 30 centímetros do terreno, inclinômetros, sendo que a maioria deles foram instalados dentro da parede diafragma. Então, eles foram concretados junto com cada painel. Aqui é uma vista do inclinômetro. Então, a gente pode observar, ele é um tubo de alumínio que tem 4 ranhuras ortogonais.
E aqui ele está fazendo a leitura com esse instrumento que é chamado torpedo. Então, ele tem duas rodinhas que ele encaixa nas duas ranhuras, vai descendo a cada metro, ele faz uma leitura, que é enviada para uma caixa coletora de dados. Depois ele retira, inverte o eixo. Se ele leu o eixo A, ele inverte e faz a leitura no eixo B. E a gente tem resultados desse tipo. Então, aqui são as diversas leituras nas diversas datas, né? Aqui indiquei as linhas dos tirantes, e isso servia de guia para a gente avançar ou não a escavação para a linha seguinte. E era sempre definido aí, comparado a um limite de alerta, né? Mas, graças a Deus, nunca foi atingido, as deformações foram abaixo do previsto, e nenhum problema ocorreu. Com relação ao monitoramento aí do lençol, foram instalados também indicadores de nível da água, né, em vários pontos, e também piezômetros do lado externo da parede. E, por se tratar de uma região de vizinhos colados, próximos, foram instalados pinos de recalque nos pilares aqui dos prédios da rua Teodoro Sampaio. São prédios antigos, com fundações precárias. Prédios da rua Manuel Carlos, alguns pilares aí do Mercado de Pinheiros, Mercadão de Pinheiros. E, por coincidência, o prédio do CREA e os pilares da plataforma de acesso no metrô. Aqui é um gráfico típico de um dos vizinhos da rua Teodoro Sampaio. Então, tem gente que acha que não recalca, ou sabe que recalca, mas não divulga. Então, nós divulgamos aqui só para se ter uma ideia do que acontece. Aquela região é bastante complicada, tem rebaixamento de lençol da estação do metrô, tem uma camada espessa de solo mole, tem vizinhos com fundações precárias, tem o tráfego de ônibus bastante intenso. Então, a gente observa que mesmo antes da escavação, quando a obra ficou parada, a estrutura tinha um pequeno recalque, mas, sem dúvida, durante a escavação houve uma aceleração, as velocidades aumentaram em decorrência aí do rebaixamento do lençol freático. Quando se furava os tirantes, saía muita água com pressão, e isso provocava aí um rebaixamento no lençol no entorno da obra. Ao final da obra, uma vez desligados os tirantes e feita a vedação, a gente observa que volta aqui a tendência de estabilidade. Mas, no geral, os recalques foram pequenos, os vizinhos, não houve nenhum problema significativo, não houve nenhum abalo aí em estrutura, e prosseguimos dessa forma. A segunda parte de instrumentação fundamental foi durante a execução da estrutura. Como tratava-se de um prédio alto, cargas altas, e tinha uma assimetria aí na fachada, na estrutura, foram instalados pinos de recalque em todos os pilares, do início até a conclusão da estrutura, das alvenarias e dos painéis de vidro, com frequência de leitura aí 2 vezes por semana, até o término da obra. Então, na sapata principal foi instalado um conjunto de pinos de recalque, conforme a gente vê aqui no corte. Pinos de recalque no topo, que é o que está em verde, foram concretados junto com a sapata, e instrumentamos também a base, abaixo do lastro, para ver se tinha diferenças de comportamento de recalques ao longo da subida da estrutura. E impressionante que recalcava exatamente igual, as curvas eram paralelas. Então, fomos acompanhando isso do início ao fim, com, às vezes, leitura 3 vezes por semana, quando tinha-se alguma dúvida, aumentava-se a frequência, e quando não, espaçava-se mais. Os pilares principais da torre, então, ao entorno da sapata, também foram instalados pinos de recalque. Aqui, o pessoal fazendo a leitura, né?
E o que a gente obtinha era um gráfico deste tipo. Aqui está todo o histórico da obra. Na curva de cima, a gente tem aqui a estrutura subindo, a subida da estrutura, e abaixo aí o recalque em parte da sapata, na parte esquerda. Então, a gente observa aí que o recalque chegou de 25 a 45 milímetros, que estava dentro do previsto para esse tipo de obra naquele solo, e o diferencial é em torno de 20 milímetros. 20 milímetros em quase 20 metros é uma distorção de quase 1:1000, que é perfeitamente aceitável. Esse é o gráfico de recalque do outro lado da sapata. Então, aqui, os recalques diferenciais foram menores, em torno aí, total 35 milímetros. E, para ajudar a interpretação dos recalques, fazíamos curvas aí de isorrecalques, quinzenalmente ou mensalmente, conforme a necessidade, para poder enxergar melhor o que estava acontecendo. Aqui uma outra vista de isorrecalques, visto em 3D. Então, basicamente, foi isso. Foi uma obra que deixará não só um marco para a arquitetura, mas também deixa um marco para a construção civil, porque ela promoveu grandes desafios aí para todas as disciplinas envolvidas e mostra que a engenharia brasileira como um todo é capaz de projetar e executar obras complexas desse porte. Acho que um ponto fundamental aí nessa obra foi a interação que houve em todas as disciplinas de projetistas, de executores, e principalmente com a construtora, porque tínhamos ali um time de alto nível técnico de engenheiros, sem dúvidas, fizeram muita diferença, toda a diferença. E muitos deles eram maquinzistas, são maquinzistas. Então, foi um exemplo aí de trabalho em equipe, marcado principalmente aí pelo respeito e ética profissional entre todos os envolvidos. Então, espero ter passado aí uma ideia geral do que foi a obra. E volto a palavra aqui para o Paulo e para a Camila. Estamos abertos aí a algumas dúvidas. Obrigado. Muito bem. Eu gostaria, então, antes de mais nada, de parabenizar aos dois, ao Frederico Falcone e ao Vanderlei Pérez, pela excelente apresentação aí desse caso, que é um caso muito especial, é um prédio emblemático, esse edifício. A gente passa ali na Faria Lima, ele chama sempre muita atenção, como vocês mesmos até fizeram a brincadeira, parece que o prédio está torto, na verdade é um desafio tremendo aí, né? Que, de uma certa forma, a arquitetura acaba impondo, né, quase sempre alguns desafios para a própria engenharia aí, né? Então eu queria dar os parabéns aí pela apresentação dos dois, do Frederico Falcone e do Vanderlei Pérez, e passar a palavra para a Camila para ela fazer perguntas para vocês aí, tá bom? Depois eu faço o encerramento. Bom, quero reiterar, né? Parabéns, muito obrigada por terem aceito o convite. É uma obra fascinante, né? Porque a gente vê ali todo o histórico dela, desde o primeiro projeto, suas modificações, para até o hoje, com um acompanhamento primoroso ao longo disso, né? Tanto na questão dos tirantes provisórios inicialmente feitos e a questão do aproveitamento ou não para esse novo contexto, como também o pós-execução, né? Com toda a medição dos recalques, a preocupação com os vizinhos, a interação com o metrô, que não são muitas as obras, né? Assim, no dia a dia, de uma maneira em geral. Eu achei realmente fascinante. Muito obrigada, inicialmente. Nós temos uma pergunta do aluno Caio, em que ele se refere aos detritos provenientes da hidrofresa, se houve alguma reutilização, ou se vocês sabem, né, sobre esse processo quanto à construtora, se houve uma reutilização desse material que foi retirado, ou se ele foi para o bota fora, junto com os demais da escavação.
Então, nesse caso, ele foi descartado, porque ele sai como se fosse um pó, né? O produto final é quase um pó. Então, foi praticamente todo descartado. Perfeito. Muito obrigada. Assim, é uma dúvida minha agora, né? Aproveitando que os alunos ainda estão formulando suas perguntas, quanto aos carregamentos, a gente viu, né? O engenheiro o Fred nos mostrou, vi até uma magnitude de um momento de empuxo de 400 toneladas metro ali, que é um valor bem elevado, mas esse projeto, juntamente com a interação da estrutura, para fazer análises dessa sapata barra radier, como foi esse andar do projeto? Ele foge do comum, né? Do que nós temos de sapata tradicional. Sim, sim. Ele fugiu bastante do comum e nós tivemos várias reuniões com o projetista estrutural, que era o Graziano, que foi o Graziano, né, para fazer essa interação entre a fundação e a estrutura, que era uma coisa bastante complexa. Então, a gente calculava os recalques, estimava os recalques, na verdade, né? Eu passava para ele a carga com os recalques, as cargas transitavam de um pilar para outro, até chegar num consenso de que aquilo seria razoável, né? Então, como o Vanderlei mostrou, nós chegamos a recalques de 45 milímetros, né? Mas foram os recalques estimados à época do projeto. Então, é que sempre causa uma certa aflição, né? Você olha aquela estrutura toda torta, toda difícil, e recalcando, né? Você sempre fica apreensivo. Mas chegamos a bom termo depois de toda essa conversa com o Graziano, com o pessoal dele lá, o Felipe, um monte de gente trabalhando para tentar levar a bom termo isso daí. Então, foi bastante interessante. Mas é um trabalho, como o Vanderlei falou, um trabalho em equipe, né? Então, a própria sapata, né, que ela foge do convencional, que era uma sapata corrida, e formando uma coisa rígida, porque ela é um zero, né? Na verdade, em retângulo é um zero, então ela tinha uma rigidez muito grande e ao mesmo tempo, economizava concreto. Mas é uma coisa difícil para nós, geotécnicos, né? Aceitarmos uma sapata com esse jeito. Não dá para a gente, foge um pouco do nosso senso comum, e a gente queria uma sapata normal, né? Sapata, tudo cheio e tal. Mas ele... Maciço, né? E a economia de concreto também, e aí o construtor falou, não, tem que ser essa dele aqui, e aí que a gente também controlou bastante. Você viu que a própria sapata, com toda essa rigidez, ainda deu um diferencial, né? Mesmo com toda essa rigidez. Mas mas foi bastante interessante. Para a gente foi um desafio, né? Para poder chegar nessa obra, escavar 22 metros, chegar lá embaixo, escavar mais um tanto para fazer a sapata e cumprir o prazo, mas tinha uma equipe muito, como o Vanderlei falou, era uma equipe que todo mundo estava junto com o objetivo. Então, aí quando é assim, a gente consegue um bom resultado, e foi muito, muito interessante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que o Vanderlei mostrou, né, é que 2 anos depois, os tirantes saíam na mão, os cabos dos tirantes saíam na mão. Isso mostra o cuidado que a gente tem que ter quando faz obra com tirante definitivo. Porque o tirante definitivo, se você fizer com cordoalha, pode ocorrer o mesmo problema. Então, quando o tirante... como só tinham se passado alguns anos, a gente achava que os tirantes estavam perfeitos, né? Na hora que você conseguiu chegar lá, você pegava na mão e tirava o cabo na mão. Então, é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com essas cortinas atirantadas com tirantes definitivos. Só ter bastante atenção nisso. Isso também nos alertou para os nossos projetos de cortinas atirantadas aqui com tirantes definitivos, para a gente tomar esse cuidado, né? Esse problema estava concentrado na região que mais tinha água, né? Então, a gente vê que a água realmente tem uma influência grande aí na durabilidade de tirantes. Sem dúvida. Mas foi um grande aprendizado. Então, para aquela situação que ficou a obra parada, um balanço de 5 a 6 metros, com 2 tirantes,
nós tínhamos uma parede de 80, então não estava tão preocupante se um tirante falhasse. Mas é um grande aprendizado aí para tirantes provisórios, fica como alerta. Entendi. Que foram 6 frentes de, entre aspas, né? 6 equipes, 6 frentes atacando para fazer essa execução. E o que eu achei curioso foi a questão da necessidade de você precisar fazer essa inclinação horizontal no tirante para evitar essa coincidência com estruturas, né? E eu não consegui observar na tabela, talvez vocês tenham padronizado um pouco por uma questão de produção daquelas chapas, ou não necessariamente é necessário isso para Teve ganhar. caso que não teve jeito, teve que Teve fazer jeito, né? individual, uma inclinação horizontal, uma Sim, vertical, para poder passar. exatamente. Sim. E Exatamente. tudo aquilo foi checado em campo, né, com topografia, com acompanhamento de perto, para ver se realmente não pegaria nenhuma interferência. E nós fizemos, antes de fazer os tirantes inclinados, na parte externa da obra, nós fizemos uma escavação com solo grampeado para aliviar um pouco os tirantes, a quantidade de tirantes que a gente tinha que utilizar. Então, teve muita coisa, essa obra foi bastante significativa, né? Várias soluções que foram dadas ali no momento, falaram, bom, aqui não dá para fazer, e o metrô sempre exige bastante da gente, ele exige a demonstração, como é que vai fazer, por que vai fazer, controle, iam lá para ver como é que ele estava fazendo. Então, foi bastante interessante. Essa foi uma obra instigante. E teve esse detalhe, o próprio projeto foi verificado e aprovado previamente pelo metrô, né? Sim, que era uma das Eles já tinham tido algum competências. problema lá nesta estação, né, anteriormente. Então, eu acho legal. Eu só quero mostrar aqui, viu? Por favor. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo aqui. Não tá. Eu queria só mostrar, eu acho que isso aqui é legal de ver. Eu não sei, cadê? Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Sim. estamos sim. Eu não sei, acho que o Vanderlei esqueceu de mostrar essa tela, eu não vi, mas olha como é que é o prédio olhando de frente, né? Eu acho muito legal, ficou um troço assim bastante interessante. Então, eu queria só mostrar essa essa foto aí, que eu acho muito legal. Quando você olha assim, você fala, meu Deus, tá torto esse troço aí. E dependendo do ponto de que você olha, você tem uma sensação diferente, né? Uma fachola de linda, né? Exatamente. Singular, Para quem né? ainda não sabe, vão saber futuramente, esse aqui é o prédio do CREA. Então, para quem ainda não... Só complementando, não tivemos nenhum problema no prédio do CREA, nem do metrô. Uma obra que realmente deu tudo certo. Funcionou. Eu gostaria também de aproveitar, fazer um comentário, uma pergunta também. A geometria que vocês tiveram que calcular para não interferir com a entrada da Estação Faria Lima foi algo ali complicadíssimo, né? Porque Foi um vocês tinham um trabalho... emaranhado, né, de linhas e tudo espacial, né, com angulações diferentes, tanto na horizontal quanto né? E tinha o risco de, na Fantástico. perfuração, desviar, né? Porque mesmo as hastes sendo aparentemente rígidas, pode ocorrer algum desvio, né, na perfuração. Então, tudo aquilo ia água abaixo, tinha que recalcular tudo. Mas, graças a Deus, não tivemos tantos problemas. Perfeito. No caso, aproveitando também perguntar para os dois, emendando essa. Lá embaixo, na estação do metrô, vocês costumavam fazer alguma verificação quando estava nessa. Alguém ia fazer alguma verificação quando estava nessa Sim. época das perfurações? Porque isso acho que era um cuidado, de uma certa forma, delicado, né? Sim, nós tínhamos os projetos do metrô, Uhum. mas, além disso, foi feito um novo levantamento pela topografia da obra e feita uma compatibilização do novo projeto com o S-Built do metrô. Ah, perfeito. E toda a perfuração era realizada com muito cuidado. Se alguma interferência fosse encontrada, a perfuração era paralisada, pulava-se para outro tirante para ver se era pontual ou se era de forma generalizada, e
fomos assim tateando, né? Perfeito. E outra coisa interessante que vocês mostraram, né, nos gráficos ali de recalques, né? Realmente, apesar do recalque, como vocês mesmos comentaram, 45 milímetros, ser relativamente, né, até elevado, mas o diferencial era pequeno, né? É Isso muito que Era pequeno. pequeno. É. Paulo, eu queria chamar a atenção no seguinte, o Vanderlei mostrou, mas eu quero frisar isso aí. Quando você está fazendo a obra, você está escavando a obra e os tirantes começam a vazar água para tudo quanto é lado, você vê o recalque que dá nas edificações vizinhas, né? E tinham prédios ali de até 8 andares, tá? Que estavam estaqueados também. Mesmo estaqueado, o recalque era grande. E depois que para você vedar um tirante é sempre complicado, principalmente depois que você escavou, porque aí tem que colocar uma escada, alguém ir lá com alguma escada e tentar fazer uma obturação, o que nem sempre dá um bom resultado. Então, depois que o prédio foi travado, as lajes travaram as paredes de diafragma, aí você desligava o tirante e aí fazia um tamponamento. Vocês perceberam que os prédios pararam de recalcar, quase que você está fazendo um rebaixamento de lençol, mesmo que É, não é. diretamente, mas indiretamente estava rebaixando o lençol. Na hora que você rebaixa o lençol, não tem jeito. Causa recalque, sim, nos prédios, né? Não, não, sem dúvida. E eu queria então aproveitar também esse comentário para perguntar: aqueles pinos de recalques que foram instalados em outros edifícios, não chegou a ocorrer nenhum problema importante em nenhum deles, né? Desses Nos prédios vizinhos, vizinhos. não. É, Os diferenciais também foram pequenos, tá. né? Às vezes surgia alguma fissura, alguma coisa, mas coisas graves não tivemos essa situação. Ah, perfeito. A aluna Júlia nos pergunta se houve a identificação de excentricidades nas fundações executadas e se ocorreu essa excentricidade, se houve a necessidade de algum reforço. Acredito que viga de travamento ela se refere, né? Principalmente acho que as sapatas da periferia, talvez, né? As sapatas, naturalmente, Não tem você tem um controle maior, né? Então, que o que foi feito de cima foi a parede de diafragma, mas não encontramos desaprupos. E a sapata foi bem controlada, a escavação, o posicionamento de forma e armação foi muito bem controlada pela topografia. Então, praticamente não tivemos aí excentricidades. sim, executivos, muito bem. Então, outro aluno perguntou também se vocês poderiam, mas isso fica a cargo de vocês aí, né, naturalmente, se poderiam eventualmente disponibilizar essa apresentação para que os alunos pudessem ver, né? Paulo, aí para disponibilizar, eu preciso consultar todos os envolvidos aí para poder, Sim, construtor, o não, proprietário, é o que eu imagino. senão, De qualquer forma, eles vão ter disponível a gravação da sim. palestra, né? Aham. Então, Aí eu vou, não, isso não tem problema, mas disponibilizar o material, eu tenho que ter autorização deles lá para de poder, todos os envolvidos, né? de todos Perfeito. envolvidos, tá bom? É Muito. assim que funciona, senão depois você material. Porque você falou O que. direito sobre, né? Não, Exato, claro, porque você tem os direitos de autorias e de construção, né? Muito, exatamente. muito bom. Camila, você teria mais algum Não, comentário para não, aproveitar só e fazer? agradecer apenas. Não sei se você tem mais algum, Paulo. Então, eu gostaria né, em nome da Escola de Engenharia, agradecer aos dois palestrantes de hoje, né, ao engenheiro Frederico Falcone e ao engenheiro Vanderlei Pérez, pela excelente palestra que vocês apresentaram sobre o caso desse edifício lá, que é um edifício bastante singular. Não tem quem não passe naquela região, eu moro relativamente perto dali, que se você passa de carro, você não observa aquele edifício, ele chama muito atenção, mas muito, e de longe. E isso que vocês observaram, inclusive do aspecto estético, né, arquitetônico, que você enxerga angulações diferentes de acordo com os lados que você está observando o edifício, né? Então, eu gostaria de agradecer muito pela excelente palestra que vocês
puderam oferecer para nós. Teve vários comentários de alunos no chat, né? Sim. Cumprimentando aí pela palestra. E obrigado por ter aceito aí o nosso convite, né? E a gente espera poder encontrar-nos numa próxima oportunidade. Vocês depois vão receber também, por e-mail, um certificado de participação na Semana de Engenharia, tá bom? Muito obrigado a ambos aí, tá? Fica um abraço aí a todos, tá? Ao Frederico, ao Vanderlei e a Camila também, tá bom? Eu que agradeço. Agradeço ao engenheiro Vanderlei, ao engenheiro Fred, se assim posso chamá-lo, tomando a liberdade. Pode, com prazer. Muito obrigada pela excelente palestra e os conhecimentos de hoje. Muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui nesse momento. Agradeço aí a comissão organizadora e muito obrigado. Também quero agradecer a comissão organizadora, das pessoas da Camila e do Paulo, a lembrança do nome da gente para fazer essa apresentação. Foi um prazer e foi uma grande honra. E se vocês precisarem, contem com a gente novamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom. Nós, né, que agradecemos a vocês dois aí, tá? Um grande abraço a todos aí, tá bom? Obrigado. Aí. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.